Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta noite. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro do Gênesis, no capítulo de número 37 e no versículo 19 e 20. Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco de Moisés, no capítulo de número 37 e no versículo de número 19 e 20. Assim nos diz a palavra do Senhor: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Aleluia. O que será dos seus sonhos? A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite é: quando Deus restaura os seus sonhos. Quem, meus amados irmãos, nunca sonhou? Quem, meus amados irmãos, e a todos que nos assistem neste momento, não teve um sonho de ter a sua casa própria? Não teve o sonho de ter aquele carro? Não teve um sonho de ter um emprego melhor? Não teve um sonho, você que é solteiro, de ter uma esposa ou um esposo? Vocês que são casados, quem nunca sonhou em ter um filho? Os sonhos em nossas vidas são bênçãos do Senhor. Nós sonhamos, Deus conhece o nosso coração, e Ele, mediante a sua vontade, realiza esses sonhos. E eu gostaria de falar um pouco sobre a história de um jovem sonhador. Eu gostaria de falar um pouco sobre José. José, a história dele é uma das histórias mais belas da Bíblia. Se olharmos para o Antigo Testamento, que são repletos de histórias magníficas, a história de José toca ao fundo do meu coração. A história de um rapaz que conseguiu conquistar o coração de seu pai, e mediante a isso, contraiu também inimigos em seu próprio lar. A história de um rapaz que passou pelo vale da sombra da morte por diversas vezes, mas Deus o auxiliou, e com muita maestria glorificou a Deus nos momentos de mais dificuldades da sua vida. E aprove Deus a honrar esse rapaz. A Bíblia nos relata o início da história de José no capítulo de número 30 do livro do Gênesis. Ali é descrito toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril, ela não podia ter filhos, e sofria tanto por causa disso, por não poder dar filhos a Jacó. Porém, o texto nos diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Nós vemos isso no capítulo de número 30, no versículo 22 e 23. José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro filho com a esposa que ele amava, com a esposa que ele trabalhou 14 anos para poder casar. E nós vemos que Jacó amava muito Raquel, por isso ele amava muito a José. E José já era da idade de 17 anos e era o preferido de Jacó.
Mas os irmãos nitidamente tinham uma certa inveja de Jacó. E vemos o descontentamento dos irmãos mediante a isso. Em Gênesis, no capítulo de número 37 e no versículo de número 4. Mas essa situação só veio a complicar mais ainda depois do sonho que José teve. Em Gênesis capítulo 37, no versículo de número 11. Estou decorrendo rápido, porque a história de José é muito grande e o tempo é curto. Mas leia essa história. E nós vemos ali que José, nesses dois sonhos, fala que a família de José se curvava diante dele. E então eles lançaram José em uma cova. Quando José começou a falar para os seus irmãos, eles riram de José. Eles riram daquela situação aonde ele falava que seu pai e a sua mãe se curvariam diante deles. O sol e a lua e as demais estrelas se curvavam diante de José. E nisso seus irmãos começaram a maquinar o mal contra a vida de José. E o que acontece? Seus irmãos pegam José e o lançam em uma cova. Em muitas traduções falam de uma cisterna. As cisternas ali eram grandes e profundas. Era onde eles cavavam atrás de água. E ali José ficou naquela posição, até que uma caravana de ismaelitas, midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Os seus irmãos, em vez de matá-lo, resolveram vendê-lo. E nós podemos ver, olhando a vida de José, nós nos deparamos com as nossas próprias vidas nos dias de hoje. Quantas vezes você teve um sonho, mas esse sonho foi por água abaixo? Os seus sonhos foram interrompidos antes da sua conclusão. Quantas vezes você sonhou e esse sonho foi interrompido? Esses sonhos, o Senhor me diz nessa noite: eu estarei restaurando em sua vida. O Senhor está restaurando em sua vida os seus sonhos nesta oportunidade. O Senhor está aqui nesta noite para restaurar o seu sonho. José passou por dificuldades, José passou por humilhações, mas o Senhor honrou o sonho que José teve. Saiba nesta noite que o Senhor está restaurando os seus sonhos. Se você desistiu de sonhar, porque você teve uma frustração, porque você teve um desalento, um desânimo, alguém chegou para você e falou: não, esse sonho não vai se realizar, e se em seu coração você se entristeceu, saiba que nesta noite o Senhor está restaurando os seus sonhos. Volte a sonhar, porque o Deus de José está aqui nesta noite e está restaurando os sonhos para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja Deus, aleluia. José teve dificuldades enquanto estava ali preso, e começou a pensar, creio eu, a Bíblia não relata, mas começou a pensar que através disso seus irmãos estavam brincando com a sua vida. Falar: não, meus irmãos, eles vão me tirar daqui, isso é somente uma brincadeira de irmãos. Mas naquele momento em que aquela caravana passava,
Eles resolvem tirar José de dentro do poço, de dentro da cisterna. E quando José sai, creio eu que todo sujo, machucado, ele olha para os seus irmãos e vai falando: mas por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso? Quando ele parte para dar um abraço em seu irmão, vêm os ismaelitas e colocam algema em suas mãos. A Bíblia não nos relata isso, mas quando eu leio a história de José, eu imagino que foram momentos difíceis que ele passou, e ali ele é transferido para o Egito. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que os seus sonhos incomodam a quem não sonha. Os seus sonhos incomodam aquelas pessoas que não conseguem mais sonhar. Os seus sonhos incomodam aquelas pessoas que não têm mais prazer nas coisas de Deus. Foi assim com José. José estava ali, e quando José sonhou, a alegria que tem de sonhar uma coisa bonita e boa, ele foi comentar com seus irmãos. Toma cuidado com quem você tem compartilhado os seus sonhos. Toma cuidado com quem você tem compartilhado os sonhos que Deus te deu, porque os seus sonhos incomodam aquelas pessoas que não sonham. É difícil falar sobre isso, de uma história tão linda, mas a palavra do Senhor tem um propósito nesta noite. Ele fala com a mim, com a sua vida: sonhe, volte a sonhar, porque Deus está restaurando os seus sonhos. Embora tenha pessoas que não tenham prazer em estar ao seu lado e compartilhar os seus sonhos, mas o Senhor está restaurando os seus sonhos nesta noite. Aleluia. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vemos relatos de várias pessoas que sonharam. Um desses relatos está escrito em 1 Samuel, no capítulo de número 1, no versículo de número 6 e 7. Ali a Bíblia nos fala de Ana. Ana, que era estéril, que não conseguia dar um filho, e ela ia ao templo e ia orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, porque ela cria no Deus, ela cria no Senhor, e ela cria que no momento certo ela iria engravidar, ela iria ter este filho. E muitas pessoas que viam Ana orar no templo e falavam e zombavam dela, e Ana se abatia com isso. Ana, ela sofria com essa situação. Ela não comia, ela só chorava, mas o Senhor conhecia a vida de Ana. E quantas pessoas, meus amados irmãos, têm zombado dos seus sonhos, têm zombado daquilo que o Senhor prometeu na sua vida. O Senhor é o Deus de promessas, Ele irá cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Mas mesmo assim irão se levantar aqueles que irão zombar, que irão te criticar, que irão falar que esse sonho não vai acontecer, que irão falar que esse sonho não se tornará realidade. Mas os sonhos que Deus dá, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Os sonhos que Deus dá, Ele honra. Louvado seja Deus. E nós vemos que José foi lançado ao poço, mas sabia Deus que o poço
não era o fim para José. Nós podemos ver no versículo 24, que agarraram e jogaram no poço vazio e sem água. Muitas das vezes você está passando por um poço, te jogaram no poço, destruíram os seus sonhos, te jogaram no poço, e agora tem te vendido. Imagina a vida de um jovem de 17 anos. Quantos de vocês que nos estão assistindo neste momento não têm filhos adolescentes? Imagina um jovem de apenas 17 anos sendo jogado em um poço. Destruíram seus sonhos, lançaram-no na cisterna, e depois ele é vendido ao Egito. Meus amados irmãos, há pessoas que estão vivendo desta forma. Deus tem dado sonhos, mas o inimigo tem se levantado para dizer que esses sonhos não irão acontecer. O inimigo está levantando pessoas para te jogarem no fundo do poço. E o inimigo tem se levantado ainda mais para te vender. Mas saiba, meus amados irmãos, que acima de tudo isso que está acontecendo na sua vida, há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem olhado para mim e para a sua vida nesta noite, e tem declarado: eu restaurarei os seus sonhos. Louvado seja Deus. Sinta a mão do Senhor restaurando os seus sonhos nesta noite. Sinta a mão do Senhor restaurando os seus sonhos nesta noite. Sinta o Senhor agindo na sua vida nesta noite. Sinta o poder de Deus envolvendo a sua casa, a sua família nesta noite, porque Deus está restaurando sonhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. E nós vemos que ali, chegando no Egito, José é vendido como escravo. E então Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou José. Gênesis no capítulo 39, no versículo de número 1, está falando isso. E no versículo de número 2, a Bíblia fala que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. José foi vendido, destruíram seus sonhos, jogaram-lhe num poço, está como escravo. Mas a Bíblia fala que o Senhor estava com José. Eu sei que você tem passado por dificuldades, por lutas, tem sido jogado na cisterna, mas o Senhor tem olhado para a sua vida. O Senhor tem estado contigo na cisterna. O Senhor tem restaurado os seus sonhos. O Senhor é o que tem agido na sua vida. E nós vemos que mesmo como escravo, José tomava conta da casa do seu Senhor. Aleluia. O Senhor tem olhado para mim e para a sua vida no momento da dificuldade, como olhou para a vida de José. E agora a vida de José começa a melhorar um pouco. José estava ali na casa de Potifar, e ele era o único abaixo de Potifar dentro da sua casa. Ele, como escravo, tinha uma posição melhor. Eu creio que José começou a pensar: agora sim,
agora sim minha vida começou a melhorar, agora sim a minha vida vai tomar um outro rumo depois de ter passado por essa dificuldade. Mas o inimigo se levanta mais uma vez, a calúnia na vida de José. A calúnia na vida de José fez com que ele voltasse para a prisão. A calúnia na vida de José fez com que aquela alegria de ter melhorado um pouco a sua vida fosse se desmanchando. Às vezes você está numa situação em que a sua vida deu uma melhorada, mas ainda não era aquilo que o Senhor tinha preparado para a sua vida, e o inimigo vem e levanta uma calúnia contra a sua vida. Quantos não passaram por dificuldades, por calúnias? Calúnias que vêm entristecer o seu coração, que vêm entristecer a sua vida, que vem fazer você estar numa prisão espiritual, numa prisão emocional. Mas saiba nesta noite que essa prisão que você está passando é para você aprender. A prisão que José passou foi para ele aprender, porque o Senhor é o que liberta, é Ele que vai te libertar dessa prisão, é Ele que vai restaurar a sua vida. Quanto para muitos é o fim, José chegou num ponto que ele achou que era o fim da vida dele. José é um jovem, agora ele está ali numa prisão, lançado, está jogado em uma prisão, mas o Senhor não esqueceu dele na prisão. Saiba que o Senhor não tem esquecido da sua vida. Saiba que o Senhor tem olhado ainda para a sua vida, mesmo na prisão, mesmo na cisterna. Embora te caluniaram, embora destruíram os seus sonhos, embora você foi vendido, saiba que o Senhor tem olhado para a sua vida. Saiba que o Senhor tem contemplado a sua vida em meio a toda essa dificuldade, como olhou a vida de José, e foi ali na prisão que o Senhor usou a vida de José para interpretar sonhos. Mais uma vez nós vemos falar dos sonhos. Eu creio que José deve ter pensado no seu íntimo: o Senhor me usa para interpretar os sonhos, e os meus sonhos morreram. Mas saiba que o propósito do Senhor na sua vida ainda está por vir, e é nesta noite que o Senhor fala que está restaurando os seus sonhos. Faça uma retrospectiva nesta noite sobre a sua vida. Faça uma retrospectiva. Qual é o sonho que você perdeu? Qual é o sonho que você tinha e que por causa de coisas mínimas eles foram destruídos? Mas o Senhor nessa noite, Ele fala com a sua vida. Ele está restaurando esses sonhos na sua vida. Basta crer no Senhor. Ele estará operando milagres em sua vida através dos seus sonhos. E José ali na prisão interpreta mais sonhos. E o Senhor demonstra para as pessoas os sonhos que José interpretou, e eles acontecem. E José fala para o copeiro, fala para um daqueles que estava ali: lembre-te de mim quando estiveres com Faraó.
E ali ainda se passou alguns anos, e Faraó vem a ter sonhos que ele não conseguia explicar, ele não conseguia discernir. Faraó conclama todos os feiticeiros do Egito para que desvende aqueles sonhos. E aquele servo então se lembra de José, e estava no José ali já com 30 anos. E o faraó pede para que José venha até a sua presença. E neste momento, José interpreta o sonho de Faraó. E agora nós podemos ver que Deus usou a prisão para moldar a vida de José. Deus usou a cisterna para moldar a vida de José. Deus tem usado coisas, irmãos, para moldar a minha e a sua vida, que nós não conseguimos entender, mas o Senhor trabalha de uma maneira diferente na minha e na sua vida. O Senhor trabalha de maneira ao avesso do que nós pensamos, ao contrário do que imaginamos. Deus tem seus meios de trabalhar, porque se nós olharmos para a vida de José, José sofreu, José foi humilhado, mas o que o Senhor estava guardando para a vida de José estava prestes a acontecer. E nós vemos no capítulo de número 41 e no versículo de número 39: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O versículo de número 40 ainda nos diz: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Versículo 41: e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Aleluia! Deus honrou a vida de José. De maneira nenhuma Deus se esqueceu dos sonhos de José. Como Deus tem honrado a sua vida. Você que acha que os sonhos acabaram, eu não sonho mais, o Senhor volta a falar contigo nesta noite, que Ele está restaurando sonhos, e fará você triunfar como José triunfou, e colocará você perante príncipes. Aleluia! E Deus restaurou a vida de José, e Deus fez cumprir os sonhos na vida de José, ali com seus irmãos, aonde eles se curvaram perante José, regente do Egito. As nossas vidas nos dias de hoje estão parecidas com as de José. Quantos sonhos não estão sendo destruídos pelo inimigo? Quantas famílias estruturadas não estão sendo destruídas com calúnias, com difamações? Tem jogado você em prisões espirituais, em prisões emocionais. Mas saiba que o Senhor está nesta noite a libertar a sua vida, a restaurar os seus sonhos. Quando você pensar que é o fim, aí o Senhor Jesus te mostra que é o começo. Quando o fim é o começo,
É isso que o Senhor tem para a sua vida nesta noite, restaurando os seus sonhos, restaurando a sua vida, restaurando a sua família, restaurando o seu emprego, restaurando a sua comunhão com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O Deus de restauração está aqui nesta noite, e é este Deus que tem falado com a minha e com a sua vida. Deus me fez lembrar dessa história maravilhosa, porque tem vidas que estão assim como José, estão sofrendo. E saiba nesta noite que o Senhor está libertando a sua vida, Ele está libertando a sua família. O Senhor está restaurando os seus sonhos. Creia nisso, que o Senhor está restaurando os seus sonhos. Quando o fim é o começo, eu gostaria de orar pela sua vida nesta noite. Eu gostaria de orar pela sua vida. Você que tem sido caluniado, você que tem sido passado por aflições, você que tem passado por humilhações, e muitas das vezes não sabe lidar com essa situação. Você que os seus sonhos acabaram. É pela sua vida que eu quero orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, quantas pessoas estão nos assistindo neste momento, Pai? Quantas pessoas, Senhor, tiveram seus sonhos interrompidos pelo inimigo? Quantas pessoas, Senhor, tiveram suas vidas caluniadas, Senhor? Quantas pessoas, Senhor, foram humilhadas, Pai? Quantas pessoas ainda hoje vivem em prisões espirituais, Pai? Pai querido, nesta noite, neste momento, Senhor, eu clamo a Ti por essas vidas. Eu entrego ao Senhor essas vidas em Tuas mãos, Pai querido. Restaura essas vidas, restaura os sonhos nesta noite, restaura, Senhor, de maneira, Senhor, que eles voltem a sonhar, que eles voltem a crer que o Senhor é o que dá, que o Senhor é o que age, que o Senhor é que faz na vida deles. Pai querido, restaura a vida dessas pessoas, Senhor, que se acham que estão no fundo do poço, que acham que é o fim para as suas vidas. Senhor, nesta noite eu creio num Deus que restaura. O Senhor é um Deus que tira do poço. O Senhor é o Deus que tira da prisão. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que salva. Louvado seja Deus. Pai querido, nós te pedimos a Tua graça nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, continua agindo nessas vidas, Senhor. Traga-as de volta para a Tua casa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesta noite, sinta que o Senhor restaurou os seus sonhos, que o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua casa. Aleluia. Saiba que o Senhor não tem esquecido de ti, que o Senhor ainda está agindo sobre a sua vida, e que o sobrenatural de Deus está acontecendo na sua vida, porque Ele é Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Fiquem todos na paz que o Senhor Jesus nos proporciona. Que fique com Deus neste momento. Amém.